Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos que sem Ti nada somos. Reconhecemos que sem a Tua presença nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso nos rendemos. Em um ato de rendição levantamos as nossas mãos, falando: Pai, eu me rendo. Eu me rendo. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das angústias, mesmo diante das aflições, mesmo diante dos medos, mesmo diante das lutas, eu levanto as minhas mãos e me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Não me prostro apenas com meus lábios, não me prostro apenas com a minha canção, mas eu me prostro com a minha vida, Pai. Mesmo em pé, eu me coloco prostrado diante de Ti, Senhor. Tem necessidade da Sua presença. Sem Ti, nada podemos fazer. Sem Ti, nada podemos fazer. Tudo que temos, tudo que somos, é por Ti, é por Sua causa. Tudo que possuímos, tudo que nós somos mordomos, nós entregamos de volta a Ti, Senhor. Essa manhã, Pai, reconhecendo a necessidade da Tua presença. Reconhecendo a necessidade da Tua presença. Lá fora nós aprendemos, nós temos conhecimento. Em Ti nós temos sabedoria, nós temos discernimento. Essa manhã, Pai, vem com sabedoria sobre o Seu povo, com discernimento de espírito sobre o Seu povo. Que haja um despertar sobre nós, que haja um despertar sobre as nossas vidas. Pai, que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que haja uma mudança em nós, que haja um toque do Teu Espírito em nós de verdade. Mentes transformadas, corações alinhados, não apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes daquilo que ouvimos. Não apenas ouvimos, mas queremos praticar, Senhor. Queremos viver na nossa vida, no nosso dia, na nossa casa, na nossa família. Como a Tua palavra diz: de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos ser libertos, Pai. Libertos dos nossos pensamentos errados. Liberto, Pai, de tudo aquilo que vem de familiar, hereditário. Ser liberto, Pai, daquilo que vem trazendo em nós caos. Nós nos rendemos a Ti. Caos nas nossas emoções, caos na nossa casa, caos na nossa família, Pai. Nós nos submetemos à Tua presença. Nós nos submetemos à Tua presença. Nós nos submetemos à Tua presença. Nós submetemos o nosso corpo à Sua presença. Nós submetemos a nossa mente à Tua presença. Tudo que há em nós, Pai, todo o fôlego de vida que há em nós colocamos em Ti, Pai, porque é para Ti, Senhor. Como o salmista disse no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que guarda não dormitará. Eis que não dormitará e nem dormirá aquele que é o guarda de Israel, aquele que é o Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. No dia o sol não te ferirá, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua vida, Ele guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. É um Deus que nos guarda antes de sairmos do ventre das nossas mães. Ele já guardava a nossa saída e Ele já aguarda a nossa volta, a nossa entrada. Isso não é apenas sair e entrar em casa. Ele está falando de guardar mesmo. Lá quando nós saímos de lá, da escuridão do ventre para a luz da vida, e Ele nos aguarda lá de volta para a vida eterna. Esse é o nosso Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós bendizemos, Senhor. Yeshua, 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 Yeshua.
Yeshua, Jesus, Santo, 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 assim como o céu está lá, declarando Santo, 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 lançando as coroas aos seus pés, dizendo: Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo. A tua igreja está aqui, a tua noiva está aqui, dizendo: Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és Santo. Pai, nós queremos conhecer, nós queremos ver a beleza da Tua santidade, nós queremos experimentar de quem Tu és, nós queremos mergulhar em Ti, nós queremos mergulhar em Ti, nós queremos mergulhar em Ti. Nós não queremos apenas águas nos tornozelos, nós não queremos apenas águas nos joelhos, nós não queremos apenas águas na cintura, mas nós queremos mergulhar nesse rio, no rio da Tua presença, no rio da Tua presença. Nós queremos mergulhar em Ti, mergulhar em Ti, nós queremos mergulhar em Ti, nós queremos mergulhar em Ti, nós queremos mergulhar em Ti mais profundo, Pai, mais profundo, Pai, mais profundo, Pai, mais profundo, Pai, mais profundo, Pai. Nós queremos ir mais profundo, Pai. Nós queremos ir mais profundo, Pai. Nós queremos ir em níveis mais profundos, Pai. Nós queremos ir em níveis mais profundos nessa manhã, Pai. Nós não queremos apenas, Pai, ouvir a palavra, mas nós queremos que a palavra nos corte, divide, junta e medula, traga discernimento na alma e no espírito. O ministério de louvor. Nós te adoramos, Jesus. Amém? Você está feliz? Como eu falei semana passada, eu ministrei 2 mensagens em 2 tempos diferentes no domingo passado, e eu inverti a posição delas hoje. Como eu falei semana passada, eu quero começar com a ministração que eu ministrei no domingo à noite aqui, para nós entendermos que a igreja, ela hoje tem alguns públicos diferentes. Quinta-feira um público, domingo pela manhã um público, domingo à noite outro público, e alguns que se repetem, mas eu quero compartilhar uma palavra que tem ministrado ao meu coração. O Senhor tem ministrado ao meu coração, tem falado muito forte ao meu coração, que é entre a revelação e a confusão, a instabilidade de Pedro. Amém? Você está aqui comigo? Que é um pouquinho sobre a famosa, que hoje nós falamos aí, os psicólogos, a psicologia trata como o transtorno bipolar, que existe e é caracterizado como os extremos emocionais. Mas hoje nós não vamos tratar de um diagnóstico clínico, e sim de uma realidade espiritual. E eu quero usar Pedro como um grande exemplo para a nossa ministração, porque Pedro, ele vive sempre entre esse alto e baixo, sempre entre essa estabilidade e instabilidade que a vida nos proporciona, sempre entre essas crises que nós temos como seres humanos. Não sei você, mas eu, como pastor, eu passo por alguns momentos que eu quero ganhar a cidade, e tem dias que eu não consigo ganhar a mim mesmo. Tem dias que eu prego, eu quero pregar para as nações, tem dia que eu não quero pregar para mim mesmo. Tem dias que eu acordo tão alegre que eu quero avançar e conquistar o mundo. Tem dias que eu quero apenas trancar a porta do meu quarto, com a luz escura, e ficar lá naquele lugar, refletindo o que eu vou fazer naquele dia, se eu vou sair daquele lugar. Eu sei que, eu acredito que isso não aconteça contigo, isso acontece comigo. Essa instabilidade emocional, ela nos impede muitas vezes de viver, mergulhar e chegar a um lugar. Jesus estava trazendo para aqueles homens o entendimento de quem ele era de verdade. E é interessante porque no meio daquele processo todo ali, aquela loucura toda,
Uns dizem que você é Moisés, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, cada um diz uma coisa. E aí é interessante porque naquele momento o Pedro se levanta, e aí a gente vai ler aqui para você entender o que acontece. E respondendo, Simão Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, que no caso é Jesus, edificarei a minha igreja. Essa revelação, a minha igreja vai ser edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Vivemos dias que nós, como pessoas, vivemos oscilando facilmente, emoções, decisões, fé. Acredito que Pedro é o retrato de muitos de nós. No momento está cheio de Deus e no outro totalmente perdido. Pedro reflete muito quem nós somos aqui nesse momento aqui. No minuto você recebe uma revelação, no outro você está sendo usado como instrumento de confusão. Andar com Jesus não vai eliminar as nossas crises internas. Não tem como andar. Pedro estava andando com Jesus, isso não eliminou as crises que Pedro tinha internamente. E não é diferente de mim e de você. Eu e você precisamos entender que na nossa vida nós vamos ter momentos de oscilações, momentos de que decisões que são difíceis. Às vezes você entra naquela crise da decisão, daquela situação, aquele aperto que acontece. Pedro está vivendo isso aqui claramente. Ele tem uma revelação do céu, 5 versículos depois, ele está sendo pedra de tropeço. De Pedro, pedra, para pedra de tropeço. E às vezes muitas vezes, não percebemos isso dentro de nós, acontecendo dentro do nosso interior. Nós estamos oscilando na nossa mente, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, na nossa caminhada com Cristo. E nessa manhã eu queria ser muito pontual nessa mensagem. Porque não é só sobre oscilar nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nos nossos dias. É sobre uma cultura que nós precisamos mudar dentro de nós para viver como o céu vive. É uma mentalidade que nós vamos precisar trabalhar dentro de nós para mergulhar em algo que o Senhor tem para cada um de nós, porque o Senhor tem algo para você. O Senhor tinha uma obra na vida de Pedro. Só que enquanto eu não descubro quem eu sou, enquanto eu não reconheço minha identidade, eu oscilo naquilo que o mundo diz a meu respeito. Por isso que Jesus não mudou o discurso. É interessante porque quando você lê a Escritura, você vai ver que Jesus, quando Pedro vira para ele e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro dá um ênfase. Eu acredito que Pedro não falou dessa forma, mas pelo contrário, ele se levantou, todo mundo sentado, Pedro se levanta no meio daquela multidão de discípulos, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aponta o dedo para ele e fala: Uau! E aí Jesus, no meio daquela multidão, naquela mesma hora, ele fala para ele: E tu és Pedro. Essa revelação não foi da terra, foi do céu. E sobre essa pedra, a mim edificarei essa igreja. Naquele mesmo momento, Jesus vive um ápice no ministério ali diante de seus discípulos, porque há um reconhecimento de quem ele era de verdade. Só que Jesus já sabia quem ele era. Jesus não precisava apenas do reconhecimento de Pedro e dos discípulos, porque Jesus, lá no batismo de João, a pomba desce, o Espírito Santo desce sobre ele.
ali, e a voz vem e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali ele já tinha entendido a sua real identidade, quem ele era de verdade. Ele não precisava oscilar. Lá no deserto, quando ele foi tentado, ele já sabia quem ele era. Por quê? Porque ele não precisava oscilar, e muitas vezes nós estamos oscilando nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Cristo, porque não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. E quem não sabe quem é, qualquer caminho vai ser caminho. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho é direção. Então, eu e você precisamos despertar, assim como Pedro, e entender que andar com Jesus não vai eliminar as nossas emoções. Eu falei aqui, tem dias, irmãos, que eu acordo para ganhar as nações. Tem dia que eu acordo e não consigo ganhar a mim mesmo. Por quê? Porque nós somos pessoas, somos seres humanos, nós temos fraquezas, nós temos as nossas debilidades. E não adianta, irmão, a gente ser hipócrita, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas e colocar diante de Deus. A gente precisa reconhecer as nossas oscilações e colocar diante de Deus, porque se Deus não tratar, quem vai tratar? Se Deus não trabalhar dentro de nós, quem vai trabalhar? Porque às vezes, irmão, a gente está perto de Deus, podemos estar até perto de Jesus, perto, próximo, mas está longe dele. Porque você pode vir no culto, todo domingo, irmão, parecer crente, se vestir como crente, falar como um crente, ler a Bíblia como um crente, e está longe de Jesus. Está longe dele. Por quê? Porque aparência não é o que Deus busca em nós. Ele busca verdade. A Bíblia vai dizer que Ele busca aqueles que são de verdade, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, Espírito e verdade. Não adianta, irmão, a gente achar que, não, eu estou bem. Existe uma instabilidade em nós, todos nós temos instabilidades. E a Bíblia é muito legal, porque a Bíblia ela não esconde da gente as crises, as lutas, os momentos de perda, de derrota, de tristeza. Pelo contrário, ela coloca as vitórias, mas ela coloca as derrotas. Ela coloca aqueles que venceram, mas ela nos mostra aqueles que também não conquistaram. É interessante que o escritor dos Hebreus vai dizer em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam, 11:1, e a convicção dos fatos que você ainda não vê. E aí no verso 30, 35, ele vai dizer assim: pela fé os antigos obtiveram testemunhos, dominaram reinos, venceram guerras, conquistaram, trancaram boca de leões, entraram no fogo e não se queimaram. Só que para esses homens viverem essa autoridade, chegar nesse nível de revelação, nesse nível de entendimento, eles precisaram vencer a eles mesmos, porque a maior guerra minha e sua não é contra o diabo, porque o diabo já está debaixo dos nossos pés, ele já foi derrotado. A maior guerra minha e sua todos os dias é contra a pessoa que você olha todos os dias no espelho. É a maior guerra que nós temos. É a maior crise que nós enfrentamos, é a crise de não saber quem é aquela pessoa que está no espelho. Se eu der um espelho na sua mão e perguntar o que você vê, o que você vê? Muitos de nós não sabemos nem o que responder. Por quê? Porque existe uma crise dentro de nós. Nós queremos ser para que os outros vejam. Nós queremos fazer para que as pessoas reconheçam. Nós queremos mostrar para que alguém fale: uau, bati no teu ombro, parabéns, você é incrível. Nós muitas vezes nos arrumamos para que as pessoas vejam. Né? As mulheres aqui, o marido fala: não, amor, tá linda. Aí ela: não, mas eu vou trocar porque eu não gostei dessa roupa. As irmãs vão ficar me olhando. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos mostrar a alguém alguma coisa, ou alguma situação, aquilo que não somos de verdade. Não mostramos as fraquezas, as debilidades. E a Bíblia vai relatar que um profeta, ele faz proezas, aquele profeta, e mais do que tudo ele ora e para de chover, depois ele ora para voltar a chover, e não só isso, ele consome com fogo. Ele fala assim: agora vamos fazer um desafio aqui, uma brincadeira nova, quem orar e o fogo descer, esse é o Deus de verdade.
molha aí as coisas aí, vai lá os profetas de Baal, começa a orar, horas e horas orando. Aí ele olha, fala no seu relógio, fala, já tem muito tempo que vocês estão aí, nada aconteceu. Posso? Pode. Então vamos botar uma aguinha aí para ficar legal, porque fogo e água não combinam, então vamos botar o que não combina. Qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade é água, então vamos gastar água aqui. Vamos fazer um sacrifício com a água. Derrama a água aí. Aí ele nem começa a orar, ele só fala. Ele só faz, ó. Como a pastora, quando ela vai comprar alguma coisa, ela tem que dar um sinal. Aí eu mando uma foto para ela assim. Aí ele só faz assim, ó. Bum! Fogo desce. Consome o altar, consome o sacrifício, consome os profetas, consome todo mundo que está à volta ali. Só que lá em Reis, 1 Reis 19, ele vai dizer assim: basta, toma agora, Senhor, a minha vida. Um profeta que destruiu o altar de Baal, matou mais de 500 profetas de Baal, ele teve medo. Ele entrou para uma caverna, ele chorou, ele ficou sem comer, ele sofreu. Um homem cheio de autoridade, um homem cheio de intrepidez. Para pensar comigo, só o ato dele fazer um desafio, no meio daquela multidão de gente, e ele vive tudo isso, e de repente ele, numa caverna com medo. Existem pessoas aqui nessa manhã, que estão em muitas cavernas na sua vida, com medo do que vai acontecer, com medo da situação, com medo das pessoas, do que vão pensar, o que vão achar, o que vão dizer. Por que não deu? Por que não consegui? Por que não conquistei? Por que não avancei? Por que não mudei? E aí, ao invés da gente enfrentar, e aí eu falo isso para você com muito amor e carinho, irmão, pare de lamuriar. Pare de lamuriar o que passou, levanta, se posiciona, toma postura, pega a sua espada, pega o seu escudo, próxima batalha, vamos para a guerra. Ah, mas passou, irmão, ontem passou. Há 10 minutos atrás, o que você viveu já passou. Você tem o presente, o que você faz com o presente que você tem, o que você faz com a revelação que você tem agora, o que você faz com daqui para frente, porque o que posso mudar é daqui para frente, daqui para trás passou. Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás fica, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu quero chegar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou acontecer, eu vou me levantar. Caído eu não vou ficar, irmão. Caído não dá para a gente ficar. Nessa manhã eu quero trazer a você essa consciência. Pastor, mas eu estou oscilando nos meus pensamentos. Todos estamos, todos oscilamos. Aqui não tem super-heróis, nem heroínas. Aqui tem homens e mulheres de verdade, que sente, que chora, que sofre, mas que aprendeu e entendeu que as guerras são para ser batalhadas, que as lutas são para ser lutadas e enfrentar os gigantes de frente. A Bíblia vai trazer Davi como exemplo. Davi, guerreiro, valente. Irmão, ele foi atrás dos gigantes, com as 5 pedrinhas, derrubou o primeiro, e todo mundo, linha na pipa, porque o cara é perigoso. Mulher que tem uma pedra sinistra ali, sabe, todo mundo correndo de Davi. Molequinho da pedra perigosa, irmão. Aquele homem pequeno e tal, enfrenta no final, bem perto do final do ministério lá do Saul. O ministério de Saul está acabando. Ele começa a entrar em crise, porque Saul matou milhares, Davi milhares de milhares, centenas de milhares. Aí entrou todo mundo em crise, porque sempre quando a gente tem crise de identidade, irmão, a gente não sabe lidar com quem está vivendo algo diferente. A gente não sabe lidar com quem está crescendo, a gente não sabe lidar com quem está avançando, a gente não sabe lidar com quem está mudando. Ah, você não está aqui não, irmão. Davi, esse homem valente, guerreiro, batalhas, tem guerra, bota o Davi na frente. Tem guerra, vai Davi. Ei, tem problema? Chama o Davi. Saul nem pensava, irmão. Saul já falava assim, manda a carta lá, manda o Davi vir. Depois Saul viu que o Davi era tão perigoso, que ele falou assim, agora eu vou atrás do Davi. Só que tem um momento que Davi
se sente abatida por um filho que o está perseguindo Davi naquele momento. E lá no Salmo 42:5 ele vai dizer, porque está batido a minha alma. Obrigado, meu. Espere em Deus. Espere em Deus. Lá em Salmo 42, porque está batido. Aquele homem que com uma pedra, irmão, derrubou um gigante. Aquele homem que enfrentou de frente situações da sua vida, rejeição da sua casa. É só você olhar a história dele. Todo mundo na mesa. Ah, mas nenhum desses é o rei. Não tem outro? Ah, tem um, mas esse não é rei. Esse é cuidador de ovelha. Esse aí é um pastor de ovelha. Esse está escondido lá no meio do mato, lá não. Samuel fala, ninguém vai sentar à mesa até que ele chegue. Sabe, ele enfrentou rejeições dentro da casa, dentro da vida, no meio da sua família, crises dentro dele. Só que chegou um momento que ele sentiu. Ele se deparou com a situação, com a dificuldade, ele sentiu o golpe. Ele acusou. Todos nós sentimos golpes na nossa vida, sim. Por quê? Porque nós oscilamos nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, e toda vez que você está vagando entre dois pensamentos, irmãos, você tende muito facilmente a escolher aquilo que é mais fácil ou errado. Você entende? É muito mais fácil escolher o fácil. Não é? É ou não é? O que é mais fácil? Correr 1 hora ou comer uma pizza? Pô, muito melhor, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é muito mais fácil. Você entende? O que é mais fácil? A gente tende naturalmente a ir para o mais fácil. Mais fácil é o que nós queremos. Nós não queremos ter dificuldades, nós não queremos enfrentar oscilações, nós não queremos enfrentar dores. E eu falo para você assim, com muito amor e carinho, irmão, sem dor não tem crescimento. Sem dor não tem espichar, esticar. Sem desafios, você não vai viver. E, irmão, quem cresce na zona de conforto é bebê, irmão. Quem cresce no berço é bebê. Quando era criança, andava como criança, pensava como criança, agia como criança. Só que chega uma hora que eu tenho que criar vergonha na minha cara, me levantar e fazer as coisas. Quantas vezes nós estamos aí, mas as coisas não dão certo para mim, as coisas, e aí você faz o quê? Vou pro videogame, vou pro Netflix, não, irmão, vou estudar mais, vou me dedicar mais, vou aprender mais, vou buscar mais, vou fazer diferente do que eu fiz, porque o que você colhe hoje é a semente que você plantou no passado, há meses atrás, há semanas atrás. Agora a semente que você planta hoje, você vai colher no seu futuro. A gente quer colher, quer plantar hoje e colher amanhã. Não é assim não, irmão. Você está colhendo colheitas que você plantou lá atrás. Agora, comece a trocar as sementes que você vai começar a ver frutos diferentes. Comece a fazer diferente, que essas oscilações na sua mente, nos seus pensamentos, irmãos. Eu falo para você, são 10 anos de ministério pastoral, são mais de 20 anos trabalhando em igreja. Há 20 anos atrás era um Diego. Qualquer coisa ofendia, se o irmão não falasse, ficava triste. Só que chega uma hora, irmão, ou eu tenho consciência de maturidade, ou eu nunca vou ser maduro. Eu vou sempre sentir o que os outros estão passando, ou falando, ou deixando de falar, irmão. Ou eu amadureço para o processo, para o próximo nível, ou eu nunca vou entrar num próximo nível. E eu descobri isso a duras penas, irmãos. Não teve alguém que sentou comigo e falou, pastor Diego, é assim, assim, assim que você vai precisar. Eu descobri, foi apanhando, sofrendo, passando, lutando. Quantas vezes eu fui reprovado? Quantas vezes eu fui para o quarto chorar? Quantas vezes eu quis desistir? Está aqui minha esposa sentada aqui no primeiro banco aqui, ela é prova disso. Quantas vezes ela foi buscar no quarto, ei, levanta daí. Não fica parado. Não deixa isso dominar você. Que isso, pastor? Alguns estão com cara de escandalizado. O pastor não passa isso. Irmão, saiu uma pesquisa lá fora, nos Estados Unidos, sobre profissões. A pior profissão que tem é ser presidente dos Estados Unidos. E a segunda pior é ser pastor. Eu falei, uau.
já posso ser presidente, já estou pertinho ali dos Estados Unidos, né? Já estou batendo no nível. Se o resto é fácil, então posso ser qualquer coisa. Você entende? A gente enfrenta lutas naturais, espirituais, pessoais, internas, externas, na igreja, fora da igreja, com pessoas. A gente tem que aprender a amadurecer nos processos. Só que os processos que nós queremos são os mais fáceis. Os mais difíceis nós queremos sair fora. Os mais difíceis deixamos para outras pessoas. Os mais difíceis não, deixa que o pastor ouve. É por isso que Deus chama o povo e fala assim: deixa meu povo ir, Faraó, para que eles possam oferecer um culto a mim. Quando eles chegam diante do monte, com Moisés já tinha experimentado a sarça, Aí Deus é Deus, Ele também sabe fazer o espetáculo, porque você olha para o céu, é um espetáculo, você olha para a criação, é um espetáculo, você olha para os mares, é um espetáculo, Ele é um Deus de espetáculo. Você olha para as montanhas, parece que foi desenhada à mão. Espetáculo. Aí o que ele faz? O povo chega na beirada do monte, lá do morro, e ele fala assim: agora se prepara aí que eu vou falar com vocês. Aí quando ele começa a querer descer, a presença desce, aí diz que era barulhos, tudo tremia, o chão tremia, era terremotos. Aí o povo: não queremos falar com Deus, não, vai lá você, Moisés, que é muito mais fácil você ir ouvir. Fala, senão a gente vai morrer, o negócio aí está sinistro, está pegando fogo aí o monte. Deus é um Deus de espetáculo. E aí ele faz aquela pressão no povo, o povo desiste de subir. Hoje tem muita gente na igreja, irmão, que está tão oscilando tanto na sua vida que já desistiu de subir. Já desistiu de ir para o próximo nível na vida, já desistiu de viver algo diferente, já desistiu, ah, mas todo mundo na minha casa, minha mãe é assim, minha avó é assim, meu avô é assim, meus tios é assim, minha bisavó é assim, todo mundo é assim, meus pais são assim, eu vou ser assim também. Ninguém viveu, também não vou viver. Ninguém conseguiu, por que eu vou conseguir? Só que é uma decisão, eu preciso decidir o que eu quero, onde eu vou, para onde eu estou indo. Eu não posso ficar oscilando. Eu venho à igreja, ouço a palavra, saio da igreja e não pratico. Eu venho à igreja, ouço a palavra, saio da igreja e vou fazer totalmente oposto. Tem coisas na nossa vida que são decisões que nós precisamos tomar, ser firmes nelas. Porque você só vai chegar e entender, como Pedro aqui teve essa revelação, só vai ter isso quando você despertar. Para entender assim, até as minhas emoções são falhas. Só que hoje estamos tão firmados no que acreditamos, ou nas nossas emoções, que achamos que Deus errou. É Deus que está errando, é as pessoas que fizeram, é a situação que foi apontada, porque nós estamos firmados nos nossos pensamentos e nos nossos entendimentos, no nosso achismo. Agostinho de Hipona, ele vai dizer assim: o coração humano é inquieto até descobrir a Deus. Enquanto o coração não descobre a Deus, ele é inquieto. Será que você não chegou aqui inquieto? Inquieto com as suas emoções? Por quê? Porque ainda não conheci Ele. Não sei lidar com o que eu sinto. Irmão, existe uma geração que está se levantando, que está chegando agora, que Deus quer colocar na mesa desses jovens, só que é uma geração que não sabe lidar com o que sente. Como é que eu sento na mesa pessoas que não sabem lidar com o que sente, com o que pensa? Porque mesa é lugar de governo, mesa é lugar de autoridade, mesa é lugar de comunhão. Como é que eu sento na mesa uma geração que não aprendeu a lidar com as suas emoções? Não aprendeu a lidar com as suas decisões. Eu preciso de alguém para tomar. Irmão, existe um grupo de pessoas que são mais velhas, que adoram empurrar a decisão para os outros. Agora nós precisamos aprender que as nossas escolhas, as nossas decisões vão definir o nosso futuro. Agora, a Bíblia não nos mostra homens perfeitos. Nenhum aqui foi perfeito, tirando Jesus, nenhum. Ela nos mostra pessoas, homens em processo. Só que o processo é diário,
E eu preciso tomar decisões diárias, escolhas diárias. Uma geração que escolhe o prazer momentâneo ao invés da palavra já é uma geração que está perdendo o propósito. Pessoas que decidem viver à base do pecado, porque é muito mais fácil viver assim, porque todo mundo vive assim, pastor. Precisa casar, todo mundo não precisou casar. Não precisa fazer, por quê? E aí depois a pessoa está assim, mas as minhas emoções, mas os meus pensamentos, mas dentro de mim. Mas por quê? Quantos de nós abrimos legalidades na nossa vida, e aí depois escolhemos nas nossas emoções, escolhemos no nosso corpo, escolhemos na nossa saúde, porque princípios quebrados, irmãos, vão trazer resultados e consequências. Se eu quebro princípios, eu vou colher no meu corpo. Existem muitas pessoas hoje que oscilam. Por quê? Porque não cumprem os princípios básicos de Deus. Não mergulha no que é básico com Deus. Você ainda está aqui? Pedro, ele recebe uma revelação que vem de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Jesus está dizendo isso para ele. Pedro experimenta um momento alto da sua fé, mais alto momento da sua fé. E Jesus fala, arreda-te de mim, para trás de mim. Oi? Sempre. Porque quando a gente é confrontado, a primeira coisa que nós fazemos é bico. Fez bico, pegou pirraça, fez birra com Deus. Quanta gente bicuda na igreja, irmão. Não aconteceu do jeito que eu imaginava. Deus não está nem aí para o teu bico, irmão. Tem crente, irmão, que parece que está trabalhando, fazendo bico mesmo, é bico. É bico, o tempo todo de bico. Entra na igreja, no mundo lá fora, está rindo para todo mundo. Chega na igreja, olha para o irmão do seu lado e fala assim, larga de ser bicudo, irmão. Larga de ser bicudo. Não adianta, ou eu mergulho em quem ele é, para ter uma revelação, para ter um despertar, para crescer, para mudar. Pedro não fala aqui da inteligência dele, Pedro fala de uma revelação que ele teve. Paulo vai escrever aos Coríntios, vai dizer, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Quantas coisas, hoje, e nós estamos vivendo isso com mais... Não estou falando que não vivia, tá? Mas hoje nós vemos mais abertamente esses processos acontecendo. Por quê? Por causa das redes sociais, nós aproximamos o mundo inteiro, em todos os lugares. E aí, a gente vê com mais facilidade quantas pessoas, elas querem discernir as coisas espirituais de forma natural. Porque dízimo, eu quero entender, irmão, prova-me nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu. Ele fala, prova, experimente. Depois que você experimenta, existe uma revelação. Deus não é diferente em todas as áreas da nossa vida. À medida que você vai experimentando a Deus, Deus vai se revelando a você. À medida que você vai mergulhando na palavra, você mergulha nas escrituras, você mergulha naquilo que Deus está fazendo, falando, você vai crescendo, vai experimentando a Ele. Preste atenção, irmão, sem revelação, a fé vai se tornar em nós apenas informação. A gente nunca vai chegar a um crescimento, a uma maturidade, porque eu preciso compreender tudo o que Deus está fazendo, irmão. Tem coisas que não compreendo, só vou. Tem coisas que eu nem entendo. Por que Deus está fazendo isso? Se está fazendo, eu estou indo, Senhor. Só dá a direção que eu fecho o meu olho e vou. É para a direita, é para a esquerda, é para frente, é para trás. Eu vou.
Eu preciso confiar em quem está me conduzindo. Sabe, quando Pedro é confrontado, ele não está confiando, ele chama Jesus para o canto. Ele chama Jesus à parte, Jesus está pregando lá, ele levanta, faz a revelação, fala o que tem que falar, e de repente senta de novo. E aí Jesus começa a falar, não, porque é necessário eu morrer, ser crucificado, ser perseguido, ser açoitado, é necessário. Aí Pedro fala assim, Jesus, calma Jesus, esse negócio não dá like, chega aí. Chamava Jesus no gabinete. Jesus, vem aqui, rapidinho, no meu gabinete aqui, rapidinho, para a gente dar uma conversa. Esqueceu, cara, acabei de ter uma revelação que tu és o Cristo, aí tu vem com essa conversa de que vai morrer, vai apanhar, vai ser açoitado. Que conversinha fiada é essa? Que isso, Jesus? Tu tá de brincadeira? Pô, a gente acabou de fazer um momento aqui profético, agora o senhor vem com esse negocinho de, que vão me bater, que vão me perseguir. Tu tá de brincadeira, né? Pedro chama Jesus à parte para falar isso para ele. Não, só pode ser piada, Jesus. A gente acabou de ver um momento aqui, ímpar aqui, e Jesus fica olhando para Pedro ali naquela conversinha, e você vem, é porque eu vou morrer, né? Porque vão me bater, vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar. Pedro, isso não dá like não, Jesus. Continua aqui na visão. Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Tu não cogita coisas do céu, tu cogita coisas da terra. Quantos de nós estamos cogitando coisas da terra, querendo entender o céu com o pensamento terreno, querendo entender o que Deus está fazendo na nossa vida com os pensamentos nossos, naturais, familiares, irmãos. Eu amo a Bíblia, irmão, porque a Bíblia ela traz isso para a gente com muita tranquilidade. Chama Abraão, fala, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Deus não faz nada na nossa vida enquanto nós não rompermos com os pensamentos hereditários da família, as coisas de casa. Não tem como eu viver algo novo em Deus se o pensamento é o mesmo. Sabe por que a gente esteve lá em Jerusalém? A gente foi em Cafarnaum, lá na casinha do Pedro. Sabe como é que eles tinham hábito lá? A família é assim, composta pelo pai e pela mãe, tem os filhos. E aí o que acontece? À medida que os filhos casam, eles não compram a casa e vão embora, não. Eles não vão para outra casa, eles não vão para outro lugar, não. Sabe o que eles fazem? Eles fazem um puxado dentro do mesmo... Sim, aqui é a casa do casal, casei. Eu e a Kelly casamos, constituímos uma família. Está aqui a nossa casa. Ao invés de nós, aí temos os dois, né, João e a Bia, casou. Em vez de nós empurrarmos ele para fora, o que a gente faz? A gente faz um anexo. Aí eu moro aqui, ele mora no quintal aqui do meu lado. Lá era assim. E aí o outro casa, aí o filho do meu filho casa, e é assim que eles vão vivendo. Todo mundo dentro da mesma casa. Não é uma outra casa não é um terreno gigante não, é dentro da casa. Irmão. São cômodos. Aí Deus fala para Maria e José, sai daí. É melhor vocês terem lá no meio do mato do que aí no meio desse povo aí. Por quê? Porque senão vai se limitar. Senão a família ia atrapalhar o processo. Jesus não caminha. Jesus sai do contexto. Aí daí você começa a entender, Deus tira Abraão, Deus tira Isaac, Deus tira Jacó, Deus move José. Por quê? Porque todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, Ele tem que mover alguém. Ele tem que mover uma realidade, ele tem que mover um pensamento, porque senão a gente vai ficar agarrado naquilo que a gente solidificou como uma realidade, a nossa casa, a minha família e tal, porque lá a gente fazia assim, irmão, fazia. Agora eu já sou de um novo lugar, um novo reino, com uma nova percepção, um novo entendimento, aí eu não consigo compreender as coisas que Deus está fazendo, porque são grandes demais para a minha mente, pequena demais, porque nós somos limitados. Irmão, morava num prédio, meu pai embaixo, minha mãe e meu pai embaixo, eu morava no par de cima. Com muito amor, irmão, graças a Deus tinha lugar para morar. Aí Deus falou assim, agora é hora de você romper geograficamente. Sai fora. Pô, mas eu amo meu pai, continuei amando meu pai, só que Deus não tinha algo para fazer que não cabia mais naquele ambiente.
que não ia caber na mentalidade deles, e a gente precisou romper. Eu chorei, irmão, eu fiquei preocupado, como vai ser esse novo ciclo, como vai ser essa nova estação, como vai ser, é por isso que você vê muitas pessoas que não rompem com ciclos, porque não permite Deus trabalhar, não permite Deus mover, não permite Deus esticar, não permite Deus trabalhar, espichar você. Não estou falando que é para você sair de onde você mora, não, irmão. Estou falando que você precisa sair aqui primeiro, porque se só sai fora aquilo que você já viveu dentro. Você só rompe para fora aquilo que já rompeu dentro, porque se não romper dentro não vai acontecer nunca. Aí, por exemplo, a minha família não estudou, mas eu vou ser o primeiro a me formar. Mas lá na minha casa, todo mundo vive dessa forma. Sim, mas eu não vou viver, porque eu não sou desse mundo, eu não sou não sou mais desse ciclo. Mudou. Em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, as coisas novas se fizeram. Eu rompi. Deus está trazendo essa percepção para mim, para você nessa manhã, de entender que tem coisas na nossa vida que só vai acontecer se nós rompermos. Billy Graham vai dizer que Deus não transforma pessoas através de opiniões, mas através de verdade revelada. Pedro tem uma revelação, Pedro começa a despertar. Essa manhã Deus está querendo despertar você para algo maior, para algo novo, o que Ele quer fazer. Porque, irmão, você pode, e aí eu volto na casa, na família, você pode morar com a sua família e ter a mente fora. Você pode morar fora e ter a mente igual a tua família. Mas na minha casa ninguém foi salvo ainda. Por quê? Porque você ainda não foi. Mas não aconteceu nada lá na minha casa ainda, porque você ainda não viveu. Porque na hora que a transformação começar em você, vai alcançar a sua casa. Na hora que Deus começar a trabalhar você, o resto vai ser natural, vai ser fácil. É leve. É leve, porque Deus trabalha em mim, aí através daquilo que Ele fez em mim, Ele vai fazendo em todo mundo que está à minha volta. Todo mundo vai ser tocado sem perceber que Deus fez alguma coisa em mim. Tem coisas, irmão, que você não aprende, você recebe. É um despertar. É você entender, Deus está querendo me levar para um nível maior. Eu e você não podemos viver só de pregação, irmão. Nós precisamos buscar intimidade com Deus. Separar tempo para oração de verdade. Tirar as distrações, celular, tirar as coisas que nos prendem. Irmão, tem gente que já acorda online. O celular já dorme online, acorda online. Ele não para, ele funciona direto. Pare de depender da fé dos outros. Nós precisamos de vida com Deus além dos cultos. Preste atenção, intimidade vai gerar revelação. E é isso que vai sustentar a sua fé, irmão. Deus está nos despertando essa manhã. A gente precisa despertar para não pensar como homem, de forma natural. Quando Jesus diz para Pedro, por que não cogita as coisas de Deus, assim as coisas dos homens? Pedro sai da revelação e entra na lógica humana. O profeta Isaías vai dizer assim, que os pensamentos não são os vossos pensamentos, meus pensamentos não são os seus pensamentos. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer, porque vocês se inclinam para a carne, cogitam coisas da carne. Quando nós deixamos, irmãos, de pensar como Deus, nós começamos a agir contra Ele sem perceber. Eu comecei falando isso, o maior empecilho do novo na sua vida não é o diabo, não é as circunstâncias, não é a dificuldade financeira, não é, irmão, o maior empecilho para tu viver coisas novas é você. Porque você já tem crenças que já são limitantes na sua mente, coisas que já foram colocadas, imputadas e já naturalmente enrijeceu. Isso que você coloca uma criança num curso para falar inglês, em poucos meses a criança está falando inglês. Rapidamente ela se desenvolve para falar inglês. Você pega uma pessoa velha, irmão, bota para fazer um curso de inglês.
Que dificuldade. Eu falo isso com autoridade. Tem hora que eu fico assim, cara, não vai conseguir. Essa cabeça não entra. Por quê? Porque a gente está com a mente já mais enrijecida, mais endurecida para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus está fazendo. A nossa mente está carregada. Sabe, a W. Tozer vai dizer que o maior problema não é a fraqueza do homem, mas a superficialidade dos seus pensamentos sobre Deus. Quanto nós somos superficiais quando falamos das coisas de Deus, irmão? Quando falamos de Deus, você entende? Pedro não queria o plano de Deus, queria um plano confortável. Ele teve uma grande revelação, mas ele queria algo que era mais fácil. O que é mais fácil para mim? O que é mais fácil para você? O problema não é amar Jesus, irmão. O problema é que a gente nunca quer que Jesus nos confronte. Ele nunca quer que Ele bata de frente para despertar a gente para aquilo que Ele vai fazer. A gente não quer, a gente tem medo. O que Ele quer fazer vai confrontar a nossa realidade. Vai confrontar a nossa realidade, irmão. Sabe, hoje, nessa manhã, queria que você tivesse esse pensamento. Por que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo dentro de mim? Por que tantas crises dentro das minhas emoções? Porque se eu levo o meu pensamento cativo a Deus, eu entrego a Ele, confio nele, irmão, o resto Ele faz. Não é assim que a Bíblia diz? Confia no Senhor. Mas Ele fará. Confia nele, acredite nele, permaneça nele. Por que nós entramos em tantas crises? Porque nós não confiamos. E aí, desculpe, irmão, você não confia no que Deus quer fazer. Porque nós já temos um plano. Nós temos um plano. Todos nós temos plano. Você já tem um plano sobre a sua vida, sobre algumas situações da sua vida, sobre os seus pensamentos, alguns planos já formados. E aí para você é muito mais prático viver um plano que você já criou. Eu lembro que há 13 anos atrás a gente saía desse momento familiar, né, que eu vivia. Irmão, e eu chorava no quarto, angustiado, porque eu não sabia como ia ser o novo. Pensa numa pessoa que tem medo do novo, tinha medo do novo. Sou eu. Muitas vezes era crise com a coisa nova. Não, vou ter que fazer uma prova, novo. Eu entrava em parafuso, uma situação, novo. Nós começamos faculdade, eu e a pastora, alguns anos atrás, e era novidade. Tem que voltar a estudar depois de, sei lá, 20 anos parado, 10 anos parado. Era novo. Ela falou para mim assim, amor, tô com medo. Eu falei assim, vai lá, só vai. Se der, deu, se não der, não deu. Vamos fazer? Vamos. Coisas simples, mas são coisas simples que nos impedem. Por quê? Porque nós enrijecemos ao ponto de não acreditarmos que Deus pode fazer coisas novas. Ah, mas nisso eu tenho facilidade, pastor, mas em outras você não tem. Em outras você não abre. Aí você vai se relacionar com alguém, mas o coração está na frustração que eu vivi no passado, na dor que eu senti, na fraqueza, naquilo que eu vivi, naquilo que eu sofri, naquilo que eu vi, e eu não consigo entrar no novo. Ah, mas um novo emprego. Ah, pastor, não, tem que expandir, aumentar. Não, irmão, quantas vezes nós queremos, quem quer ganhar mais do que ganha hoje? Ninguém? Que isso, irmão? Quem quer ganhar mais? Mas às vezes, o ganhar mais, você vai precisar. Me escolhe, Senhor, me escolhe. Porque quando a gente quer ganhar, eu quero ganhar mais, mas a gente não tem capacidade de acreditar que pode ganhar no lugar que está, mas também pode ganhar enviando um currículo para uma outra empresa. Pastor, mas eu vou começar um novo desafio. Já estou 30 anos nesse lugar, tá? Agora 30 ficou para trás, vamos viver os próximos 30. Mas aí eu não me desafio a acreditar que Ele pode abrir uma outra porta. Por quê? Porque está confortável, eu já conheço todo mundo, eu já sei dar com todo mundo me conhece, já é fácil.
Mas aí, para mim poder subir na posição lá na empresa, eu preciso fazer alguns cursos. Pastor, mas aí eu tenho que estudar, voltar a estudar. São 20 anos que eu estudo. Tá bom, volte a estudar. Vou ter que abrir mão de uma noite, uma saída, um passeio com os amigos, com a família, tempo com pessoas. Irmão, se é para o teu crescimento, invista, porque lá na frente o fruto vai vir. Eu brinco muito com a minha filha. Ela, eu quero ser médica. Eu falei, tá, filha, tu sabe que tu vai estudar o resto da vida. Por quê? Porque você tem que estar aperfeiçoando todo o tempo. Não para. Você vai ter que ir fazendo ali os processos que precisa. Eu falei, tá disposta a estudar a vida toda? Tô, pai, eu quero. Falei, então vai, voa, filha. Sabe quantos de nós aqui, tem pessoas aqui que eu queria ser um advogado. Mas agora eu estou com 50 anos, 40 e poucos anos, vou estudar, começar todo dia. Comece agora. A pastora tem uma menina na sala dela que tem 80 anos. 80, né? 80 anos fazendo psicologia. Uma menina de 80 anos. Aí tem uma pessoa aqui sentada aqui no nosso meio com 40, falando, estou muito velho para começar a estudar. Os de 15 eu nem falo, os 15 e 20, eles já estão cansados já. Eu estou doido para acabar o 2º grau para poder não ter que estudar mais. Eu conto ou você conta? É igual casamento, eu conto ou você conta? Por quê? Porque ou eu vou e venço as minhas limitações, aquilo que traz pensamentos divididos dentro de mim, aquilo que me divide, ou eu nunca vou viver. Estou sempre estagnado, sempre paralisado. Essa manhã eu queria que você levantasse do seu lugar com autoridade e falasse assim, não, Deus, eu não quero mais viver uma vida de bipolaridade. Um dia eu quero, no outro eu não quero, um dia eu quero isso, no outro aquilo, num dia eu estou afim, no outro eu já estou desistindo. Chega disso. Chega de oscilar em 2 pensamentos, eu quero e vou fazer, dá certo. Eu quero e vou fazer o meu melhor para isso funcionar. Eu quero e vou fazer isso acontecer, irmão. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que aquilo que você foca vai crescer na sua vida. Se você focar nas suas emoções erradas, elas vão crescer, vão ficar gigantes. Agora, se você focar naquilo que é certo, naquilo que você pode avançar, naquilo que você pode crescer, tenha certeza, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir os caminhos, Deus vai colocar. Não estou dizendo para você que a água, ela vai ficar sólida. Eu estou dizendo para você que Deus vai firmar os seus passos em frente ao mar. É isso, Ele começa a firmar os nossos passos na caminhada, no processo, dizendo para nós, você não vai parar, você vai avançar, você vai conseguir, vença, supere, levante. Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã, é hora da gente confiar que é Ele que firma os nossos passos. Irmão, o Pedro bipolar, vem Jesus andando sobre as águas, és tu, Senhor? Jesus já entrando no mar, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, és tu? Irmão, já daria uma má resposta para Pedro naquela hora. Se eu sou Jesus, está de brincadeira, acabei de falar que sou eu, tu está perguntando se sou eu. Faz eu ter contigo aí. É legal, irmão, porque Jesus, assim, eu não sei quem é pior ali naquela história, se é Pedro ou se é Jesus. Jesus fala para Pedro assim, ali está entre aspas, venha. Tipo assim, se você quiser vir, vem. Se você quiser vir, vem. Sabe por que ele fala entre aspas ali? Porque todos nós queremos. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos viver, nós queremos melhor, nós queremos ir. Mas Jesus está falando assim para você hoje, venha. Porque sabe por quê? Ele sabe que eu e você não tem coragem de levantar, tirar o pé do barco, botar o pé no mar e sentir o passo sendo firmado naquele processo. É por isso que ele usa o aspas ali, venha. Ele tinha certeza, será que Pedro vai vir? Porque falar é fácil, querer, todos nós queremos. Agora, firmar os passos na hora de botar o pé para fora do barco, acreditar que ele está falando, vem. Vem para o novo. Vem porque eu tenho para você. Vem experimentar, o Senhor está te chamando hoje, nessa manhã. Vem. Vem. Vem.
Vem. Na minha época era: vem se você tem coragem. Vai, vem se você tem coragem, tem disposição, vem. O Senhor está falando para você nessa manhã: vem. Confia. E não está prometendo que a água vai ficar sólida. Ele está prometendo que os nossos passos vão ser firmes. Pisadas firmes naquilo que Ele está fazendo, irmão. Processos todos nós vencemos, vivemos, passamos, sentimos, choramos, sofremos, alcançamos ou não alcançamos. Todos nós passamos por processos. Você estando com Deus, você estando sem Deus, você estando na igreja ou no mundo, você está feliz ou triste, todo mundo está vivendo processos aqui nessa manhã. Agora, a disposição do vem, não é para todo mundo não. Há 10 anos atrás, quando Ele falou para mim assim: vem. Irmão, o que eu mais tive dentro de mim foi medo. Estava com a vida bem estabilizada, minhas finanças tranquilas, meu casamento mais ou menos, mas estava indo, os filhos crescendo, e Ele fala: vem. Falei: cara, a proposta é irrecusável. Você não pensa que eu não chorei? Você não pensa que eu não sofri? Você não pensa que eu não enfrentei lutas, momentos difíceis, momentos no qual quantas vezes eu quis fugir do vem? Mas eu aprendi, irmão, que a água, ela não fica sólida, meus pés ficam firmes. As situações não ficam favoráveis, sou eu que mudei diante das situações. Sou eu que me posicionei de forma diferente. Sou eu que estou vivendo algo diferente. Sou eu que estou sendo trabalhado, processado, preparado. Não é que as situações mudaram, não, eu firmei. Eu tenho certeza, plena convicção. É duro a gente às vezes ter oportunidades, e aí eu falo isso para você com muito amor e carinho, nas nossas vidas, que vão mudar a nossa história. Situações que às vezes vão mudar, e Deus está falando assim: vem. Quem é casado aqui? Vou fazer 20 anos de casado, 19 anos de casado. Eu lembro do dia que eu fui falar para ela: quero casar contigo. Irmão, foi desafiador. Eu falei: cara, não tenho nada. Eu não ganhava nem um salário mínimo para casar. Nem um salário mínimo. Eu falei: eu sou maluco, mas eu quero. Cheguei para ela: casa comigo? Não sei se pior era eu, ou pior era ela que aceitou. Maluquice. Cheguei para ela, falei assim mesmo: casa comigo. Aí tinha acabado de passar na faculdade, na UERJ, em letras, e eu falei assim: não, faz letra não, a sua letra sou eu, sua inspiração sou toda eu, tudo isso aqui é tudo teu, casa comigo, mulher. Foi novidade. A gente chegou na igreja pastorear, novidade. Quantas situações. Eu lembro quando a gente foi fazer a primeira entrevista para fazer um visto. Irmão, cheguei lá, eu tremia. Eu não tinha saído, nunca tinha saído da comunidade, irmão. Como é que eu ia chegar de frente para fazer uma entrevista ali? Eu tremia, as minhas perninhas tremiam. Eu falei: eu não sei o que falar. Eu fui lá agora, há um mês atrás, falei para ela: fiquem tranquilos, fiquem atrás de mim, deixe que eu falo tudo. Na primeira entrevista, ela fez uma pergunta e me reprovou. Ela conseguiu me reprovar com uma pergunta. Nessa, ela soltou 12 perguntas, uma atrás da outra, e eu pimba. Aí a mulher: tá bom, tá ok. Por quê? Porque não foi lá que mudou, fui eu que mudei. Alguma coisa mudou dentro de mim. Alguma situação foi transformada, um posicionamento, postura, decisões,
forma de pensar. Sabe, Deus ele vai firmando nossos passos à medida que nós vamos confiando no que Ele está fazendo. Há 3 anos atrás, quase 4, a gente estava comprando esse terreno aqui. Todo mundo, impossível, impossível. Quantas palavras que eu escutei de impossíveis. Quando alguém chegava em mim e falava, pastor, é difícil, né? Para Deus tudo é possível. Aí eu falava, está repreendido, em nome de Jesus, irmão. Esse irmão aqui não está na visão, não. Por quê? Porque eu tinha plena convicção de quem eu confiava. Quem estava trabalhando em mim. E aí a gente vai tomando decisões. Irmão, são fases, a nossa vida são feitas de decisões. A gente precisa parar de oscilar nos pensamentos. Hoje eu estou feliz, vou para a igreja. Hoje eu estou triste, não vou. Hoje eu estou feliz, vou orar. Hoje eu estou triste, não vou. Hoje eu estou feliz, vou fazer uma faculdade. Amanhã eu já não quero fazer mais. Hoje eu estou feliz, vou casar. Amanhã eu não quero casar mais. Eu quero o divórcio. Por quê? Porque a nossa cabeça está assim o tempo todo. Deus quer estabilidade em mim e tua. Para confiar de que Ele continua sendo o Deus da nossa vida. Ele continua sendo Deus. Eu não consegui pregar nada. A hora passou. Eu rodei. Meu TDAH falou mais alto do que eu. Mas preste atenção. Se você tem alguma coisa para sair, sei que você não entendeu nada que eu falei, eu também não entendi, mas estamos empatados. À noite eu tento falar algo melhor, tá bom? Mas vamos lá. Deus quer tirar você desse lugar aonde você se colocou. Aqui eu não posso, eu não consigo, não sou capaz, não é para mim. Deus não, sabe Deus, eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo, o menor da minha família. Irmão, levanta. O menor com Ele derruba milhares. Prefiro ser pequeno estando com Ele, estando na mão dEle, do que ser muito grande sozinho, irmão. Quantas vezes a gente está aqui, vai subir para pregar, o coração acelerado, nervoso. E eu falo para ele assim, Senhor, não sei pregar não, o Senhor que vai ter que falar lá, porque o negócio não flui, não funciona. E todas as vezes que eu chego aqui em cima, eu vejo a mão dele agindo em mim, agindo na igreja, agindo em nós, agindo na palavra. Sabe, Deus quer tirar você desse lugar de paralisia. Vira para o irmão do seu lado assim e fala assim, sai desse lugar de paralisia. Fala para ele com autoridade, fala, sai do lugar de paralisia. Sacode ele aí, sacode isso. Fala, sai dessa paralisia. Então eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração, Pai. Que toda a bipolaridade nas nossas emoções agora seja paralisada. Todo pensamento dividido, Pai. Tudo aquilo que tem tomado a nossa mente fora da Tua palavra, Senhor. Tirar da gente do centro da Tua vontade, Pai. Nós paralisamos no nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, que haja um alinhamento na nossa mente, no nosso coração, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Por isso eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos, Pai. Eu oro pela minha vida, Pai, colocando diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.